Cláudia, da revista Digital Interagindo, estamos aqui com Gabriela, capitã do Corpo de Bombeiro. Eu falo com a Gabriela há um ano tentando te entrevistar, graças a Deus. Mas é uma satisfação muito grande falar com você, tá? Até porque é um tema muito bacana, muito interessante. Olha quem está aqui, gente, na nossa entrevista, o Thor. O Thor veio participar da nossa entrevista. Quietinho, Thor. É? Ele poderia se posicionar para frente, né? Mas ele é desses. Aê, Thor, isso aí. Gabriela, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho da sua história de vida até chegar a capitã, né, do Corpo de Bombeiro de Vitória. Então, eu sempre fui uma menina aquática, desde novinha. Sempre gostei de piscina, praia, lagoa, cachoeira. E eu acho que o Corpo de Bombeiros, ele meio que veio pra selar essas paixões da minha vida, que é aventura junto com praia, com esse ambiente aquático. E esse instinto de querer ajudar, que eu sempre tive, eu sempre gostei muito desde nova de querer ajudar, esse instinto de, assim, sabe, se colocar em risco. Eu acho que isso é um pouco também de personalidade. E aí o bombeiro acabou sendo o rumo da minha vida. E sou muito feliz por ter escolhido esse caminho. Há quantos anos que você está à frente do Corpo de Bombeiros ali? 12 anos já. 12 anos. E fala um pouquinho das experiências vividas lá, da questão do tema que a gente quer abordar aqui, que é a questão do afogamento. Pois é. Logo que eu entrei na corporação, eu já me especializei nessa área de salvamento aquático, que é a área que eu sempre gostei de atuar. Eu falo que o bombeiro tem uma imensidão de áreas. As pessoas costumam acreditar que o bombeiro só apaga fogo. Eu sempre falo, gente, o nosso serviço é muito além de apagar. É muito amplo, é muito além de apagar fogo. E aí, assim, o lado que eu quis seguir dentro da corporação foi a especialização na área de salvamento aquático, especificamente nessa prevenção contra o afogamento. Você estava falando sobre as questões assim relacionadas ao número de pessoas que se afogam, né, por dia. Então, gente, dados atuais da Sobrasa dizem que 16 brasileiros morrem por dia afogados no Brasil. E desses 16 brasileiros, 4 normalmente são crianças que morrem afogadas, muitas vezes dentro da piscina da própria casa. Então é um número assim estarrecedor, que não tem como a gente aceitar que 4 crianças vão morrer hoje afogadas. A gente tem que fazer alguma coisa. E a forma que eu escolhi foi assim, tentar divulgar o máximo possível nas minhas redes sociais, fazer propagandas, ações preventivas no intuito de fazer com que as pessoas conheçam o problema e saibam como agir. Na verdade, ela está falando sobre isso porque o Instagram dela é bem voltado, né, para essa questão da prevenção, né, Gabriela? Exatamente, assim, eu tive a percepção que a gente não vê nas grandes mídias divulgação sobre esses números que muitas vezes são abafados, Cláudia, pela própria família, né? A gente vê muito isso, por exemplo, agora na época de Covid, nós observamos que o número de afogamento infantil subiu muito. E por que isso aconteceu? Porque as crianças ficaram em isolamento social, assim como os adultos, não, elas ficaram dentro de casa e por ficarem mais tempo dentro de casa, elas passaram a se afogar mais, a morrer mais por afogamento. Então, aí vem a necessidade da gente aumentar ainda mais essas ações preventivas, que foi o que eu fiz no meu Instagram, começar a divulgar os números, divulgar vídeos que são impactantes, mas são necessários para as pessoas se alertarem, né, como elas devem agir, né, o que ela deve fazer, né, quais ações elas devem tomar dentro da própria casa para que isso não aconteça em seus respectivos lares. E no espaço assim, externo, acontecem muitas situações que poderiam ser evitadas, né, Gabriela? Principalmente essas questões de praias, né, nesses tempos atuais que a gente vê, onde as pessoas querem likes, alcance, a gente observa que as pessoas muitas vezes colocam a sua vida em risco simplesmente por uma foto legal, por um vídeo legal. E aí nós observamos, igual recentemente aconteceu aqui em Setiba, em Guarapari, de uma pessoa escorregar na pedra, infelizmente, né, ser arrastada pelas ondas e acabou vindo a óbito. Nessa trajetória como capitã do Corpo de Bombeiros,
Fala algumas situações que poderiam ser evitadas e as ações que você tem feito. Eu não sei se você faz palestras com relação a esse tema, como que você trabalha com as pessoas dentro do Corpo de Bombeiro, né? Então, o Corpo de Bombeiros ele tem feito uma série de ações e eu tenho feito também algumas ações individuais no meu Instagram. E assim, o que a gente faz basicamente? Mostrar para as pessoas como elas devem agir. Por exemplo, dentro da sua casa, você tem uma piscina, o que você deve fazer? Você deve cercar essa piscina, restringir o acesso para que uma criança jamais entre nesse ambiente sem a autorização e a supervisão dos seus pais. Eu sempre alerto também em relação às boias infláveis. Boias infláveis são brinquedos, não são equipamentos de segurança. Elas são Muito bom falar isso, muito bom falar isso. Elas são facilmente retiradas pela criança, por exemplo, com protetor solar, escorrega muito fácil. Também podem ser perfuradas e perder sua flutuabilidade. Então, o seguro é o colete de espuma, porque a criança não consegue retirar e se for perfurado, não vai perder a flutuabilidade. Não, é muito importante. E alguns casos que você poderia citar aqui, Gabriela, que podem ser evitados. Então, na praia, a gente pode falar, por exemplo, dessa situação de costões, que é as pessoas ficarem longe, distantes dessas encostas, porque elas são extremamente escorregadias, então extremamente perigosas. Então, as pessoas devem se manter sempre distantes. Além disso, sempre procurar praias com guarda-vidas. Ah, isso é importante. Inclusive, está no seu feed lá uma recente imagem que a pessoa vai se aproximando de uma pedra, né, o mar ali à frente, e aí de repente ela escorrega. A questão da foto que você colocou também, eu vi no seu feed, a pessoa está de costas para o mar, né, para as ondas, e de repente a onda vem, né, e arrebata aquela pessoa ali. Então são coisas assim que realmente é que eu falo. Existe o problema assim real que o Corpo de Bombeiros vai lá e faz a sua parte, mas tem problemas que podem ser evitados. Exatamente. São atitudes simples que fazem toda a diferença. São situações que são totalmente evitáveis. Então, essa questão de ficar de costas para o mar, eu sempre falo, gente, assim como na vida, em que a gente tem que enfrentar os nossos problemas de frente, no mar é a mesma coisa. A gente deve ficar de frente para a onda, jamais dar as costas, porque muitas vezes as pessoas são pegas de surpresa por ficarem de costas para o mar, de costas para a onda. Você também é surfista, né? Ela não falou isso no início, eu queria que ela tivesse falado, mas aí eu puxo agora o assunto. Mas o que eu tenho para falar do surfista é aquela questão que você colocou, né? Geralmente o surfista ele salva vidas também, né? Então, o surf é uma paixão na minha vida. Eu sempre amei ambientes aquáticos e assim, logo antes de ser bombeira, eu já tive contato com uma pessoa se afogando enquanto eu surfava. E isso foi uma das coisas que me influenciou totalmente a escolher, né, o Corpo de Bombeiros como um lugar onde eu queria ficar, queria estar, queria trabalhar e queria ficar o resto da minha vida. E isso foi com quantos anos que isso aconteceu? Então, o primeiro contato que eu tive com o afogamento foi com aproximadamente 17 anos. Meu Deus. Deve ter sido assim, difícil, né? E eu sempre falo para os surfistas, né, que principalmente esses atletas, esportistas aquáticos, né, as pessoas que estão sempre no mar, elas devem saber como agir. Por quê? Porque normalmente elas estão na praia muito cedo, igual os surfistas, né? E são momentos em que não tem guarda-vidas presente. Então, se acontecer um afogamento, essa pessoa ela tem que saber agir. Porque se for esperar, chamar o socorro até o bombeiro chegar, até o guarda-vida chegar, provavelmente, quando ele chegar, essa vítima que se afogou não vai estar mais em vida, que o afogamento ele é rápido e silencioso. Então é muito importante esses esportistas buscarem o Corpo de Bombeiros para a gente instruir vocês, fazer palestras, né? A instituição faz muitas palestras nesse sentido, então é muito importante que vocês saibam como agir.
Com a chegada da primavera, a gente sempre gosta de entrevistar mulheres que estão em profissões assim, né? Que normalmente eram ocupadas por homens. E como que é o seu trabalho lá dentro do Corpo de Bombeiros? Então, quando eu resolvi ir para essa área de salvamento aquático, eu naturalmente acabei me inserindo num ambiente majoritariamente masculino, né? Então, dominado por homens. E por óbvio que eu enfrentei ali uma série de preconceitos ali em relação à minha pessoa. Ah, mas mulher, né, menorzinha, pequenininha, bonitinha e tal. Mas eu sempre falo isso para todas as mulheres que de alguma forma se sentem inspiradas pela minha profissão, né, pela posição que hoje eu consegui conquistar. E eu falo, nós podemos sim estar aonde nós quisermos. Né? Basta a gente ter competência, né, mostrar que a gente é capaz. E eu sou muito feliz e honrada em dizer que eu fui atrás daquilo que eu acreditava que era possível. E hoje eu estou à frente como a primeira mulher instrutora da disciplina de salvamento aquático, que é uma disciplina operacional dentro da corporação, normalmente ministrada só por homens. E eu mostrei que eu era capaz, que eu era competente sim, que eu poderia estar naquele local que eu alcancei. Gabriela, um prazer enorme conversar com você, tá? Conhecer a sua história. Depois eu vou colocar o Instagram para que as pessoas percebam, né, os riscos que você pode evitar. E esse bebê aqui, a gente já tem o Theo, né, lindinho demais o Theo, e agora é... Agora é o Matheus. Matheus tá chegando aí já com tudo. Muito bem, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Depois de um ano, né, consegui falar com ela, mas a gente tem muito orgulho da Gabriela, tá? Exatamente por causa disso. Tá num cargo que ela realmente se qualificou, se preparou e hoje conquistou, né, o apreço de todos, né, com certeza. Gente, foi uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho de prevenção, um pouquinho da minha história, da minha vida. E eu espero que vocês tenham gostado, curtido de estar aqui com a gente. Obrigada, Gabriela.